Falar sobre autoestima é um assunto bem delicado para muitas de nós, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que desde pequena a gente é condicionada, né? A gente aprende a amar e odiar certas coisas no corpo feminino. Então, o corpo em si, ele é muito sexualizado desde que a gente é pequena. Então, a gente tem que fazer muitas das coisas para ser aceita na sociedade, digamos, mais pelos homens, né, especificamente. Mas tem muitas coisas que até os homens aprendem na sociedade que é bonito ou feio de gostar de uma mulher, e esses discursos foram sempre sendo reproduzidos, disseminados, e a gente foi virando um looping, né, de coisas que a gente foi alterando e mudando, porque a gente foi aprendendo, basicamente, que essa era a maneira correta de viver. Então, esse assunto surge com frequência e surgiu recentemente lá no Instagram, né? Então, muitas das coisas que eu falo, elas vêm de conversas que a gente tem lá no Instagram. Então, enfim, já queria falar que se você quer conversar comigo, quer falar sobre alguma coisa em relação aos podcasts, fala comigo lá no Instagram, porque lá a gente pode ter essa troca e eu posso ter insights para poder realmente trazer alguma coisa aqui para vocês. Eu queria começar falando que muita gente, se não todo mundo, tem complexos durante a adolescência. Então é algo que eu sofri bastante, e nem era porque eu era muito feia, mas eu me sentia muito feia. Eu era uma adolescente normal, eu tinha um corpo de adolescente, espinhas na cara, meu cabelo, eu não sabia ainda direito o que eu ia fazer com ele, né? Se eu usasse ele natural, eu não sabia como poder, de fato, arrumar ele e tal. E aí eu queria ficar tendo o cabelo liso, e eu não tenho, né? Meu cabelo é bem enrolado, bem cheio. Então, eu passei por bastante problemas ali na adolescência, porque eu queria ser aceita, e acho que essa é o medo maior de todas as mulheres nessa fase, é que a gente quer ser aceita, né? A gente quer se encaixar num padrão, a gente quer começar a chamar a atenção dos menininhos, e a gente quer, né? A gente tem muitas coisas que a gente quer ali, e a gente nosso corpo começa a se desenvolver e mudar, ou em alguns casos, igual no meu corpo, ele não se desenvolvia, então eu era muito magra e meu corpo não se desenvolvia, e aí eu sentia que eu ficava um pouco pra trás, digamos assim, porque o corpo não se desenvolvia, e aí eu tinha bastante complexo com isso, porque aí ao lado de outras adolescentes da minha idade que chamavam muito mais atenção com o corpo delas, porque ele ia se desenvolvendo, elas iam criando peito e tal. Então, eu acho que todo mundo passa por isso, ou por não desenvolver, ou por desenvolver muito rápido e acabar tirando uma atenção, atraindo uma atenção masculina que não é cabível pro momento e pra idade que a gente tem. Ou então de ser muito gordinha, ou enfim, a gente tem... Ninguém tá feliz. Eu acho que são pouquíssimas mulheres que passaram tranquilamente pela adolescência estando plenamente felizes. Eu acho que até as pessoas que estariam mais dentro do padrão, digamos assim, entre aspas, não estavam felizes também, porque a gente sempre acha algum problema na nossa aparência, a gente é condicionada a achar um problema. E o que eu queria trazer aqui nesse podcast é que, uma vez que você cresce, as coisas vão mudando. Então, no início da minha vida adulta, eu tive bastante esse receio de coisas que eu trouxe, né, dessa época que eu fui desenvolvendo meu corpo e a minha personalidade. Então eu ainda pensava que eu era muito magra, eu ainda pensava que eu tinha que alterar algumas coisas no meu corpo pra ser amada por um homem, pra atrair a atenção de um homem. Então muitas coisas foram muito difíceis pra mim no início da minha vida adulta, e aí eu comecei a me relacionar com alguém, e aí essa pessoa também não sabia muito bem como gerar, e eu era muito insegura. Então acho que eu já devo ter mencionado isso em algum podcast, mas eu era o tipo de pessoa que, quando eu comecei a minha vida sexual, eu não gostava de tirar roupa, por exemplo. Então, a minha vida sexual era, tipo, de roupa. O tanto que eu me sentia insegura com a minha aparência, com o meu corpo, porque eu achava que não ia ser atrativo o suficiente pra alguém. E eu tinha uma relação boa com alguém, que era uma pessoa de bem e que me tratava bem, e que em nenhum momento deixou eu entender que não agradava a minha aparência, só que eu acho que eu estava nesse mood que a sociedade, eu tenho que mudar, eu tenho que... Então eu acho que todo mundo chega nesse conflito, né? Você chega na sua vida adulta e aí você vai
finalmente se mostrar para a sociedade, você vai dizer como você quer se comportar em relação a isso, e muita gente vem carregando esses traumas de infância e adolescência que a gente ouve do nosso corpo. E assim, eu ouvi inúmeras, assim, ou sei lá, você é muito magra, então você tem que ficar comendo, tá com anemia e não sei o que e tal. E aí eu já ouvia falando, mas fulano tem a mesma idade que você e já tem corpo e você não, então o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada e não sei o que e tal. Então eu ouvia muito esses comentários, às vezes de pessoas da família mesmo. Então a gente pensa que, vou ficar fazendo comentários sobre a aparência dessa criança ou desse adolescente aqui da minha família e tá tudo bem, tipo, pensando que não vai causar nada e acaba causando, mesmo que inconscientemente. Então tem que ter muito cuidado na hora de tecer comentários. Se você é alguém que tem um adolescente, uma criança na sua casa, tem que tomar cuidado, porque existem complexos e os complexos, eles se tornam piores, né? No meu caso, foram só complexos e traumas que foram carregados até a vida adulta, mas isso pode se transformar em coisa muito pior, pode se transformar em depressão por causa de distúrbio de imagem e bulimia e anorexia e coisas que são realmente, assim, horríveis. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, enfim, eu cheguei nessa fase da vida adulta que eu tinha as minhas questões e coisas que eu queria mudar em mim, porque eu não tinha autoconfiança o suficiente, né? Eu não me sentia suficientemente bonita e atraente pra alguém. Isso é muito problemático. E aí as pessoas perguntam, bom, você tinha, sei lá, os seus 19, 20 anos e você tinha esses distúrbios de imagem, digamos assim, né? Não se sentia confortável, odiava o meu corpo, odiava. Eu lembro várias vezes de chorar olhando no espelho o quanto eu odiava a minha imagem, porque eu era magra demais. E porque todas as minhas amigas tinham desenvolvido peito e bunda e tal, e eu não tinha desenvolvido nada. E aí, enfim, as pessoas perguntam como você saiu dessa pessoa lá atrás, com 19, 20 anos, que tinha esse distúrbio de imagem, e você chegou até aqui, aos 27 anos, sendo uma pessoa que se ama, né? Tipo, eu apareço no Instagram até nos dias que eu tô mais feia, me falando assim, nossa, cara, olha como eu sou linda. Eu tenho muita segurança hoje na minha aparência. E eu tive uma longa caminhada até aqui. A primeira coisa delas, que é o que eu vou falar em todos os podcasts sobre qualquer assunto, foi terapia. Porque eu acho que na terapia você pode falar com um profissional sobre como você se sente e falar coisas que você não fala pra ninguém, né? A gente não admite esse tipo de vulnerabilidade pra pessoas normalmente, pra nossos amigos, pra nossa família. Até porque a gente, normalmente, quando a gente admite esse tipo de vulnerabilidade, a gente vai ouvir do outro lado, mas você é tão bonita, não fica assim. A pessoa desvalidando, né, os nossos sentimentos. Eu acho isso muito problemático, porque quando alguém vem pra admitir finalmente que tem algum problema com a própria imagem, que se acha assim, assim, assado, a gente sempre ouve que é besteira. Mas você é tão bonita, mas você não devia se sentir assim, mas não sei o que lá. E aí já cria uma competição com fulana, mas tem fulana que é assim, assim, assado, então se você se comparar com ela, você é muito melhor e tal. E aí cria já uma competição feminina desnecessária, só porque a gente quer fazer a pessoa se sentir melhor. E não funciona, porque, né, a gente tem que fazer o quê? Acolher, validar, ouvir as dores, os sofrimentos, a vulnerabilidade e tentar chegar a um consenso, digamos assim, que faça a pessoa se sentir bonita, que faça a pessoa se sentir atraente de verdade. Então, pra mim, esse caminho primeiro foi entender todas essas questões, da onde vem todas essas questões, por que eu me sinto assim, porque no momento em que eu me sentia feia, que eu me sentia envergonhada, que eu não queria tirar minha roupa na hora de ter uma relação sexual, eu não parava pra pensar o quão problemático era isso, da onde vinha isso, por que eu me sentia assim. Eu não parava pra pensar nisso, eu só parava pra falar, ok, eu me sinto assim, eu me sinto, né, tipo, eu realmente não me sinto bem com a minha aparência, com o meu corpo, e não parava, assim, pra realmente refletir da onde vem. Eu só tinha a atitude sem mesmo nem pensar por que eu tinha essa atitude. Então, acho que a parte da terapia foi a principal parte pra mim, mais no sentido de poder falar com alguém, de poder expor as minhas vulnerabilidades e não ouvir do outro lado que é besteira. E em seguida, né, depois de realmente falar sobre isso, identificar esses comportamentos, porque eu agia realmente sem parar pra pensar. Então, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma foto dessa época
que desse pra ver meu corpo, que não tivesse só meu rosto, por exemplo, porque meu rosto foi uma parte que eu ainda gostava, mas o meu corpo não, então não tenho foto de biquíni, eu não tenho foto, sabe, eu não tenho nenhuma foto dessa época que desse pra ver o meu corpo em si, porque eu não tirava, quando eu tirava eu não guardava essas fotos, e também quando eu tirava, alguém tirava foto de mim de longe, dava pra perceber na minha postura que eu ficava assim, retraída, sabe? Sem querer que as pessoas me vissem, sem querer chamar a atenção das pessoas, ou querendo passar por algum lugar despercebida, porque o meu corpo eu não queria que as pessoas tecessem comentários sobre o meu corpo. Então, olha como um negócio que era pra ser natural, né? Você vai desenvolvendo o seu corpo, você vai se descobrindo, vai descobrindo quem você quer ser no mundo, como você quer se mostrar pro mundo, e isso se torna tão pesado que ao ponto de nos causar sintomas físicos, né, que a gente tem uma postura que é assim, retraída, e os ombros são caídos, e a gente fala assim embaixo que a gente não quer que as pessoas nos vejam, a gente não quer, sabe? Então, cara, é muito difícil, é muito foda esse tipo de coisa. Então, fazer esse primeiro passo de identificar todos esses, né, onde eu estava, em que lugar eu estava nesse momento, identificar todas essas ações, essas decisões que eu tomava, minhas atitudes, etc. E em um segundo momento, que acho que foi principal, assim, foi muito, muito importante pra mim, consumir conteúdo de gente real, de gente que passa pela mesma coisa, de gente que não mente sobre o que acha da própria aparência. Eu acho que quando a gente consome muito conteúdo dessas mulheres de revista, que tem os corpos perfeitos, digamos assim, porque ninguém tem corpo perfeito, né? Hoje em dia a gente tem também muito Photoshop, a gente tem muita mentira, a gente tem ângulo e a gente tem filtro. E desde sempre foi assim, não é porque agora a gente tem o Instagram, que é assim, mas sempre foi assim, né? Nas revistas. Playboy, por exemplo, tinha, acho que menos tecnologia para poder tratar a foto, não sei, mas a gente sabe que tinha tratamento de foto, tinha ângulo, iluminação e tudo isso, e às vezes também as pessoas têm uma rotina diferente, uma condição de vida diferente, então é diferente a pessoa ter uma condição de vida que permita que ela ela tenha a melhor alimentação possível, ela faça esporte, vá pra academia todo dia e tem esse tempo de se cuidar, e é um tempo que a gente, pessoas normais com trabalhos e família e vida social e estudo, a gente não tem, né? Ou a gente não prioriza, digamos assim. Então, eu acho que seguir pessoas reais que estão aqui no dia a dia real, que estão expondo a sua vida de maneira real, estão colocando fotos em que elas aparecem as celulites, estão colocando foto onde aparece as, digamos assim, imperfeições. Eu não gosto desse termo, porque não é como se é uma coisa... Imperfeição é como se aquilo estivesse ali indevidamente, né? Como se não era pra estar ali. Mas na real não, porque todo mundo tem isso. E no momento que a gente descobre que, caraca, todo mundo tem essas imperfeições, né? Digamos assim. Todo mundo tem essas características no corpo, todo mundo tem celulite, todo mundo tem estria... todo mundo tem dobrinhas e pneuzinhos, e todo mundo tem imperfeições na pele, e espinhas, e todo mundo tem alguma parte do corpo que não gosta muito e tal. Então, no momento que a gente se dá conta que as pessoas têm isso, e que isso é uma coisa que é aceito pela sociedade, né? Porque eu comecei a conhecer também pessoas que não tinham esse discurso de mulher com celulite pra mim não dá. Cara, sinto muito, vai namorar um homem, então, porque as mulheres têm celulite, é isso. Então, no momento em que você começa a conhecer pessoas que não têm esse tipo de discurso, que já sabem que mulheres têm celulite, que mulheres têm questões, enfim, eu acho que você já se dá conta de que é normal, que tá tudo bem, que você vai tirar a roupa na frente de um cara e que você tem celulite, e que o cara não vai olhar pra isso, ou reprovar isso, ou não querer ficar com você por causa disso. Eu acho que nesse momento é que você se dá conta que você pode retomar um pouco a sua autoconfiança, a sua autoestima, porque existem pessoas que sabem que isso são coisas normais, né? Homens que realmente têm experiência com mulheres sabem que mulheres têm celulite, que mulheres têm... E é isso. Então, acho que também no início da nossa vida adulta, a gente acaba encontrando com homens
que ainda não tem essa experiência com mulheres, ou que, né, aqui você tem ali seus 17, 18 anos, eles também, esses tipos de homens também só têm experiências ali com adolescentes, que ainda estão numa formação, né, desenvolvimento do corpo e da pele, que obviamente vão ter uma pele mais uniforme, não vão ainda ter questões do corpo de mulheres reais. Então, acho que eles também têm um discurso que eles também foram ensinados a odiar os corpos femininos reais. Então, eu acho que é sempre um desenvolvimento no geral, a sociedade precisa desse desenvolvimento geral, a gente precisa mostrar para homens, para meninos, desde sempre, que o corpo feminino não vai ter essa estética photoshopada, né? Que o corpo feminino... Eu acho que é importante quando tem meninos que eles são criados por mulheres, são criados por a mãe, pela avó e tal, eles têm uma noção maior de que corpos femininos têm essas questões e que é isso, né? Essa é a realidade e que também você não precisa... ter um relacionamento com uma pessoa photoshopada, que isso não vai acontecer, que isso não existe, que não tem essa possibilidade, que se você for ter um relacionamento com a pessoa, tem questões que você tem que se preocupar muito mais do que se ela é uma pessoa photoshopada, digamos assim. Você tem que se preocupar com a personalidade, se vocês se dão bem, se vocês se amam e coisas assim. Então, acho que tem ainda muito a trabalhar, né, na sociedade, mas eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai conhecendo pessoas que sabem que a realidade são corpos reais, que não tem esse negócio de photoshopado e tal. E acho que pra mim esse passo importante foi de realmente conhecer, consumir conteúdo de pessoas reais, de pessoas que falam, que vêm falar assim como eu aqui, olha, eu tenho isso, eu tinha esse complexo, eu sei que eu, etc, e que tá tudo bem, e que essas pessoas enxergam isso com uma leveza. Então eu queria até colocar aqui que uma questão que vai assolar todas as mulheres é a questão do envelhecimento, né? Porque a gente começa a envelhecer. Bom, eu tenho 27 anos, eu sinto alguns sinais, né? Tipo, eu tenho já uns pezinhos de galinha, eu tenho algumas partes da pele que já não são tão consistentes como elas eram há 10 anos atrás. Isso é normal, porque a pele vai envelhecendo. E eu já comecei a sentir o peso das pessoas falarem sobre isso, né? Tipo, a pele vai envelhecer, mas você vai envelhecer, mas não sei o que lá de envelhecer. E aí, como se isso fosse o fim do mundo. Então, também foi uma questão que começou a me pegar um pouco, né? A questão do fato de, cara, eu vou envelhecer e isso vai ser ruim pra mim. Eu vou envelhecer, isso é um pesadelo e eu preciso estar desesperada pra fazer as coisas logo porque eu vou envelhecer. E aí, não sei o que e tal. E aí, eu comecei a consumir conteúdo sobre isso. Então, eu sigo um podcast que é o É Nóia Minha, né? Da Camila Frender. E ela tem um episódio específico que ela fala sobre envelhecer. E ela já tem 40 anos, né? Então, ela passou por essa fase também do desespero de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, etc. E aí, em um momento, ela simplesmente fez esse podcast que eu ouvi, ele deu uma explodida assim na minha mente. Eu acho que eu já falei dele em outro episódio aqui. Que ela fala simplesmente com leveza. Ela fala, esse tá sendo o melhor momento da minha vida. Ninguém me disse que com 40 anos eu ia ter menos pressão estética, sobretudo. Eu ia ter menos isso, menos aquilo. Eu ia ser mais feliz, eu ia ser mais segura. Porque eu acho que é isso. Quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai se dando conta de que você vai conhecendo pessoas que sabem que a vida real é assim. Que não estão esperando encontrar uma mulher photoshopada, sabe? Então acho que é isso. Agora eu estou até ansiosa para ter 40 anos e não ter e poder cruzar com pessoas que não tenham expectativas que eu seja uma Barbie ou que eu seja uma pessoa photoshopada, porque não existe isso, né? Então é meio como se a gente estivesse tendo que ensinar aos homens, conforme o passar dos anos, a gente tem que ir ensinando aos homens que as mulheres são mulheres reais e até eles, enfim, aceitarem, enfim, é muito complexo. Então, acho que o fato de consumir esse tipo de conteúdo me deixou mais leve com a minha relação com o meu corpo. De falar, as pessoas são assim, as pessoas reais. As pessoas reais são assim, as pessoas têm essas imperfeições, né? Digamos assim, elas têm essas características, são pessoas reais, etc. E aí eu fui aceitando que realmente eu sou assim e tá tudo bem, todo mundo é assim, eu não preciso ter vergonha dessa parte do meu corpo. E, enfim, fui indo mais longe até nas questões, que eu acho que nem todas as mulheres estão prontas, porque tem uma questão que ainda é maior do que a celulite, que é a questão de pelos, né? A gente cria desde pequeno um pavor a pelos, meu Deus, pelos!
E a gente, né, como se fosse um pesadelo mesmo. E na real, assim, é uma coisa natural, né? Mulheres têm pelos. A gente tem pelos em lugares. Embaixo do braço, a gente tem pelos na vagina, nas pernas. A gente tem pelos. É isso, que a gente tem pelos. Então, quando a gente também cria uma relação mais leve com os pelos, a gente fala: a gente tem pelos. Eu não vou ficar com vergonha de ter pelos, eu tenho pelos. Então, eu fui mais longe em consumir conteúdos de mulheres que têm pelos embaixo do braço e elas se sentem maravilhosas assim. E no início a gente causa muita estranheza. Meu Deus, essa menina não se depilou, ela tem uns pelos enormes embaixo do braço. E aí você vai se adaptando com aquilo. Até o momento que você fala: nossa, ela tem pelos. Interessante, pelos. Então, acho que é isso. A parte de consumir conteúdo me ajudou a ser um pouco mais leve e falar: olha, tem isso aqui, é diferente, isso aqui é interessante, isso aqui, essa pessoa aqui, ela lida dessa forma, essa outra pessoa aqui, ela lida dessa forma, mas o interessante é saber que todo mundo tem questões. Todas as mulheres têm questões. Dificilmente vai ter uma mulher que fala: não, eu não tenho nada no meu corpo que eu mudaria, não tem nada na minha aparência que eu mudaria, não tem nada, eu sou perfeita do jeito que eu sou. É difícil, mesmo as pessoas mais confiantes com a sua imagem falam: olha, eu poderia, né, tem uma coisa aqui que talvez eu mudaria. E é isso. E aí eu chego na questão principal disso aqui, que é: a gente fala sobre essa autoaceitação, né? A gente fala de a gente tem que se aceitar e tal, e a gente tem que ter uma relação mais leve, que as mulheres são reais e blá blá blá, porque eu acho que é um assunto importante a gente abordar. Mas a gente também chega na parte que não tá proibido fazer mudanças no seu corpo que te deixem mais confortáveis de ser quem você acredita ser. Então é tipo, eu nasci assim e não é por isso que eu sou obrigada a me aceitar, entendeu? Então é assim, pra mim é todo esse processo de terapia e consumir conteúdo e tal, e realmente fazer esse processo de autoconhecimento, que era pra me perguntar: o que é que eu odeio em mim, que eu fui condicionada a odiar? O que é que eu gosto em mim, que eu fui condicionada a gostar pela sociedade, né, pelo mundo e tal, e o que é que eu realmente gosto, porque eu olho pra isso e eu me sinto feliz, eu me sinto confortável, porque eu olho pra isso e eu não penso no exterior, eu não penso nos outros, eu não penso no que as pessoas vão pensar, eu só penso: nossa, isso aqui quando eu gosto, quando eu olho, eu me sinto feliz, eu tenho essa felicidade genuína. O que é que eu gosto porque eu gosto, e o que é que eu gosto e eu quero mudar porque as pessoas falaram que eu tenho que ser de outra forma. Então são questões muito complexas, porque a gente não sabe até que ponto eu gosto. Tem ainda essa, pode ser que eu goste, eu me sinto feliz olhando isso, mas é porque a sociedade falou que eu devia gostar. E aí eu cresci ouvindo que eu tinha que gostar, eu cresci tendo que gostar, e aí eu não sei, porque eu posso ter nascido com esse traço de personalidade de gostar de tal coisa, e eu posso só ter sido condicionada a gostar. Então, assim, a linha é muito tênue, a gente não tem como ter a resposta para essas questões. Então, a gente só pode fazer uma análise profunda e pensar realmente: se eu fosse a única pessoa nesse mundo, será que eu faria isso? Será que eu não tô fazendo isso pros outros? Será que eu tô fazendo isso pra me olhar no espelho e falar: nossa, eu me sinto maravilhosa? Então é isso, eu acho que não é proibido fazer mudanças no corpo, mudanças estéticas, mudanças da moda, enfim, só pra se sentir melhor. Porque é isso, quando você se sente melhor, você se sente você mesma, você descobre que essa é a imagem que você quer transmitir pro mundo. Aí, minha filha, você ganhou o mundo, porque não tem nada melhor do que uma mulher confiante. Então, assim, eu tenho mudanças estéticas cirúrgicas. A única coisa que eu fiz foi colocar silicone, porque eu tinha essa questão que me arrastou por anos, o fato de eu ser muito magra, de eu, né, não ter desenvolvido e tal. Então, eu decidi isso, eu fiz bem jovem, eu tinha 21, eu acho. Eu, na época, ainda não tinha certeza se eu queria fazer porque eu queria, ou se eu queria fazer, né, pelos outros, pelo próximo. Mas eu tinha uma certeza, que era: eu quero fazer isso, é uma mudança que eu realmente acredito que vai me transformar. Então, sim, me transformou, eu não me arrependo, mas eu não quero vir aqui dizer: faça isso porque você vai se sentir melhor. Porque acho que é uma questão que você precisa tratar. Você precisa pensar se você realmente quer porque você quer, ou se você quer porque
tá na moda ou porque as outras pessoas ou os homens vão gostar mais de você se você tiver um peitão. Eu acho que não, entendeu? Então, tipo, a minha questão era mais profunda, a minha questão era realmente autoestima, era autoconfiança. E talvez hoje, se eu não tivesse feito, eu estaria mais tranquila com a questão de não ter peitos. Mas eu não me arrependo de ter colocado. E talvez daqui a uns anos eu mude de opinião, porque é isso, a gente muda, né? A gente estamos em constante movimento. Então pode ser que daqui a uns anos eu fale, nossa, eu não me enxergo mais dessa forma. Eu acho que eu vou tirar e ter os meus peitinhos pequenos normais. Mas hoje em dia é algo que eu sou muito feliz, eu tenho bastante orgulho disso. E aí eu acho que eu chego numa questão importante que a gente fala bastante sobre autoaceitação. E a gente fala pouco sobre as pessoas que querem mudar, porque elas, igual a minha questão, elas querem mudar porque elas se sentem mais confortáveis tendo algumas características diferentes. E eu acho que é isso, tá tudo bem você fazer mudanças que você acredite que vão te transformar enquanto mulher. E aí as pessoas também julgam porque é isso, né? Tipo, você tá colocando silicone porque você quer se encaixar nos padrões, então você está errada e a gente vai te jogar uma pedra porque você colocou silicone. E eu acho que é isso, tipo, de qualquer forma as mulheres perdem, de qualquer forma a gente perde, porque de qualquer forma não tá suficiente pra sociedade. A gente não tem o corpo perfeito, não tá suficiente, a gente quer se aceitar, não quer se aceitar, não tá suficiente, a gente faz mudanças pra se sentir melhor, não tá suficiente. Então uma coisa que eu cheguei à conclusão aqui é que nunca vai estar suficiente pra população, pra sociedade, né, pras pessoas, nunca vai estar suficiente. Então, que esteja suficiente pra gente mesma, que eu esteja feliz com o meu corpo, satisfeita com o meu corpo, e o resto das pessoas eu não tô nem aí de saber o que elas pensam. Eu acho que é isso, valide aquilo que você quer aceitar em você mesma, que você quer falar, isso aqui realmente eu quero aceitar e eu quero amar e eu vou abraçar essas imperfeições que eu tenho, ou isso aqui eu vou alterar. Eu vou alterar porque não é essa forma que eu quero me mostrar pro mundo. Então isso aqui, ó, meu cabelo. O cabelo eu tive várias cores de cabelo durante a minha vida e eu acho que sempre foi em busca de tentar me sentir melhor, de tentar ter essa aceitação, de tentar, né, me mostrar pro mundo de uma forma em que eu realmente acreditasse. E quando eu comecei a ser ruiva, foi a primeira vez que eu me olhei no espelho e falei, cara, eu realmente me sinto linda sendo ruiva. Eu me sinto linda, eu me sinto maravilhosa. E eu sei que talvez ainda não seja o modelo perfeito de pessoa, né? Porque as mulheres padronizadas, elas têm o cabelo ou muito loiro ou muito preto, então ruivas acho que não é tão padronizado. Eu também não sei, eu também não quero saber, porque eu senti que isso combinou comigo, combinou com o meu rosto, combinou com a minha paleta de cores. Então, desde então, eu sou ruiva, já tenho uns 4, 5 anos. E eu pretendo continuar sendo até eu me sentir bem com isso. Em um momento que eu falo, não, eu não me sinto mais bem assim, eu vou parar, eu vou voltar pra minha cor natural, Então é isso, eu me permito mudar. Eu me permito usar roupas que me valorizem, cores que me valorizem, cores que eu gosto, bijuterias. Eu não sou uma pessoa muito de bijuterias, então raramente eu tenho coisas. Eu acho que também é isso. Muita gente fala, ai, mas tinha que botar um brinquinho, um anel, não sei o que lá. Às vezes eu uso quando eu quero, quando eu me sinto bem. E às vezes não. Às vezes eu quero só me sentir assim, ó, cara limpa, sem bijuteria, sem nada, só usando uma camisetinha que eu considero que vai super bem com a minha personalidade, com aquilo que eu quero transmitir pro mundo. Então é isso, autoconfiança de você ser exatamente a pessoa que você quer ser. É só isso, não tem mais nada. Você quer ser essa pessoa, você vai se transformar pra você se tornar a pessoa que você quer se mostrar pro mundo e vai bater no peito pra falar, eu quero ser assim, não importa, porque sempre vai ter comentários, sempre vão ter pessoas tecendo comentários sobre a gente, sobre os nossos corpos, sobre a nossa aparência, como se o corpo feminino fosse de domínio público. Isso sempre vai acontecer. Então, acho melhor que a gente só aceite que a gente vai ser da forma que a gente quiser, porque de qualquer forma eles vão julgar. É isso, eu ainda podia falar aqui 300 horas sobre autoestima, autoconfiança, mas acho que no momento em que você descobre que você é a pessoa que você gostaria de ser, que você realmente está se sentindo maravilhosa, não tem mais pra ninguém. A gente bate no peito, a gente ganha o mundo e a gente demonstra pra sociedade que a gente é maravilhosa, que a gente é forte e as pessoas nos veem assim, como as pessoas estão me vendo agora. Nossa, ela é muito confiante com a imagem dela. Eu sou, porque é isso, eu cheguei a uma imagem que me traz muita gratificação
que realmente eu olho no espelho e me sinto bonita, não só pela minha mudança estética, mas pela cor do cabelo, pela forma que eu me visto hoje, coisas que são totalmente diferentes da pessoa que eu era 10 anos atrás, quando eu comecei a minha vida jovem adulta. Então é isso, é descoberta, se permitam tentar, se permitam mudar de cabelo, de cor, de corte, se permitam mudar de estilo, de repente eu só quero usar roupa assim, assado e tal, e se permitam, sabe? Porque uma hora você olha no espelho e fala, nossa, essa é a versão de mim que vai ganhar o mundo.